Juízes gritando, réus perdendo a cabeça, espectadores enlouquecendo. Às vezes as coisas em um tribunal ficam muito mais intensas do que você jamais imaginaria. Então hoje vamos mostrar 8 julgamentos que saíram completamente do controle. E já vamos começar com um caso em que não foram só os ânimos que esquentaram, cadeiras e socos também voaram. Durante este julgamento no estado de Ohio, um homem chamado Anthony Hughes simplesmente se lançou contra o réu bem no meio do tribunal e começou a espancá-lo. Ele estava tão fora de si que 2 oficiais tiveram que derrubá-lo no chão. Mesmo com a ajuda de 2 colegas homens, totalizando 4 agentes, eles mal conseguiram contê-lo. E sinceramente não é de se estranhar que Anthony Hughes tenha perdido o controle depois que você souber o que o réu fez à família dele. 2 anos antes, o homem havia assassinado brutalmente a esposa de Antônio e jogado seu filho de 3 anos ainda vivo em um rio. O menino não sobreviveu. Então, quando o pai ficou cara a cara com o assassino no tribunal pela primeira vez, viu ali a chance de se vingar. Como punição pelo ataque, Anthony Hughes não apenas foi expulso do julgamento, como também teve que passar 7 dias na cadeia. Não é incomum que criminosos condenados rejeitem suas sentenças, mas a forma como Sidney Nilson reagiu ao veredito foi realmente extrema. Há 4 anos, esse homem estava em julgamento no Mississippi por violência doméstica e teve que comparecer à audiência algemado com razão. Ele se recusou a ouvir o juiz e tentou andar pelo tribunal como se não se importasse, mas as algemas não o impediram de repente, arremessar com força um maço de papéis diretamente no juiz. A situação ficou ainda mais maluca quando a mãe de Sidney saltou da plateia e começou a comemorar, pulando e gritando. No meio do caos, um oficial tentou imobilizá-lo no chão, mas falhou. Então, o homem jogou um telefone no juiz, derrubou um monitor e continuou causando. Foi aí que o juiz, já idoso, decidiu resolver com as próprias mãos. Agarrou Sidney Nilson e o prensou contra a mesa como se fosse uma luta livre. É claro que Sidney ganhou uma pena extra por seu surto no tribunal. Again, removing McCarty from the scene did nothing to calm him down. Mesmo que a maior parte do que Allen McCarty Jr. disse aqui tenha precisado ser censurada, dá para imaginar, foi completamente inapropriado. Então, não é surpresa que ele tenha recebido uma pena extra pesada por insultar e ameaçar o juiz, além da punição original. Mas o mais curioso é o motivo pelo qual ele estava em julgamento. Ele era acusado de insultar e ameaçar outro juiz em um caso anterior. E aquele caso anterior era apenas uma disputa de guarda de crianças, mas, graças ao seu comportamento, Allen McCarty Jr. acabou com 2 condenações por fazer ameaças de morte e insultar juízes. Manson Bryant também teria se saído muito melhor se tivesse ficado de boca fechada no tribunal. Seu caso mostra como os juízes nos Pit Pasmaio têm poder para ajustar a sentença na hora. Nesse julgamento, há alguns anos, o que realmente saiu do controle não foi tanto o comportamento dele, mas sim a pena. Depois de ser considerado culpado por roubo, sequestro e invasão de domicílio, Bryant foi condenado a 22 anos de prisão. Ele começou a gritar, chamando o juiz de racista e disparando insultos. Ele não chegou a ser violento fisicamente, mas isso já foi suficiente para o juiz aumentar a sentença, ali mesmo, em mais 6 anos. Ou seja, por causa do seu ataque emocional, Bryant agora teria que cumprir 28 anos em vez de 22. Agora vamos para um julgamento que saiu do controle antes mesmo de começar. Esse caso prova que alguns réus conseguem até afastar as próprias pessoas que tentam ajudá-los. Christopher Jackson, que você vê aqui, enfrentava julgamento em Iowa há 2 anos por invasão de propriedade. Ele tinha caminhado por uma trilha particular em uma floresta sem permissão.
A mãe dele queria evitar que ele recebesse uma pena pesada por uma infração tão pequena, então contratou um bom advogado. Aparentemente, ele só levaria uma multa. Mas, durante uma conversa preliminar na sala de conferências, Jackson não quis ouvir nem a mãe nem o advogado. Em vez disso, recostou-se na cadeira, relaxou e mostrou o dedo do meio para os dois. Quando a mãe tentou fazê-lo ter juízo, ele a empurrou com força e a insultou. E piorou. Pegou uma cadeira e começou a destruir a sala do tribunal. Quando o advogado tentou contê-lo, Jackson o espancou debaixo de uma mesa, mordendo seus braços e mãos e arranhando seu rosto. Foram necessários 2 oficiais para finalmente dominá-lo, e mesmo assim só depois que ele os feriu também. Tudo foi gravado pelas câmeras e Jackson acabou recebendo 6 anos de prisão. A mãe dele ainda não entende por que ele surtou daquele jeito. Agora chegamos talvez à forma mais extrema de um julgamento sair do controle. You will serve 10 days for contempt of court. Go now. E não estamos falando do ataque surpresa a um juiz em 2011 que você acabou de ver. Na verdade, no ano passado, no condado de Letcher, em Kentucky, houve um incidente no tribunal que custou a vida de um juiz. Em setembro, antes de uma audiência, o juiz distrital Kevin R. Mullins estava reunido em particular com o xerife do condado, Sean Steins. No meio da conversa, o xerife de repente sacou sua arma de serviço e atirou no juiz. Ainda mais chocante do que o assassinato em si é o fato de que, até hoje, Sean Steins nunca explicou o motivo. E sim, também já houve incidentes fatais dentro de tribunais no Sioux Paita. Em 2014, por exemplo, agentes de segurança em Salt Lake City, Utah, atiraram e mataram um réu depois que ele atacou uma testemunha. O próximo julgamento da nossa lista saiu do controle de uma forma completamente diferente. Em 2019, durante o julgamento de Leonid Gracer, um satanista na Rússia, o tribunal já havia adotado medidas de segurança rigorosas. O jovem de 18 anos era acusado de assassinar brutalmente a própria irmã por ordens de Satanás e era considerado extremamente perigoso. Em vez de um assento comum para réus, ele foi colocado dentro de uma caixa de vidro reforçada. Mas, durante o julgamento, Grazer tentou se espremer por uma pequena abertura no vidro para escapar. Quando não conseguiu, o réu flexível escalou e saiu pelo topo da caixa, quase conseguindo fugir pelo forro do teto. Foram necessários 3 policiais com cacetetes para finalmente dominá-lo e impedir a fuga. E por fim terminamos com um caso realmente bizarro, também de Ohio. A mulher sendo arrastada para fora do tribunal aqui, enquanto seus apoiadores gritam alto: acredite se quiser, uma juíza! Tracy Hunter passou décadas condenando pessoas à prisão, mas em 2014 descobriu-se que ela havia abusado de seu cargo para conseguir uma pena mais leve para o irmão, que também respondia a acusações. Naquele dia, em vez de dar uma sentença, era ela quem estava sendo julgada por outro juiz e acabou recebendo 6 meses de prisão. Após o veredito, Hunter fez essa demonstração nada digna que obviamente não a ajudou. Ela ainda reuniu apoiadores barulhentos e perturbadores de sua comunidade para alegar que estava sendo discriminada por causa da raça. Mas isso não mudou o destino dela. Conte para nós nos comentários qual desses casos você achou mais extremo. Até a próxima!